morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Hoje, dia 4 de abril, Páscoa, aleluia, Jesus ressuscitou. Esta semana nós estamos sempre caminhando nessa Semana Santa com o Salmo 118. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Lá no final do Salmo nós temos: este é o dia do Senhor, que Ele fez maravilhoso diante dos nossos olhos. O Senhor salva. Nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos, envia-nos a tua graça, a tua riqueza sobre nós, ó Pai. Senhor, tu és Deus, concede-nos a luz, nos faz estar em festas. Tu és o meu Deus, e eu te darei graça. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Oremos. Pai amado, te damos graças, Senhor, diante do teu altar. Nós louvamos, bendizemos e reconhecemos que tu vencestes a morte e agora tu nos dá vida e vida e abundância. Sopra o teu Espírito sobre todos nós para que nos alegremos nesse culto de Santa Ceia. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, neste sábado de aleluia, a gente chega e já louvando a Deus com cânticos. A palavra que nos recomenda o lecionário, diferentemente de outros domingos, uma leitura de Antigo Testamento, é uma leitura de Atos, que nos mostra um homem de muita fé, um homem como Cornélio, que estava orando. Ele era estrangeiro, ele era da Cesareia, de uma corte chamada italiana, como tem no primeiro versículo, e ele é piedoso e temente a Deus, orava em sua casa, e Deus ouviu as suas preces. E cerca de hora nona do dia, viu claramente uma visão, e o anjo desceu e dizia: Cornélio, tuas orações e tuas esmolas têm subido para diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope para chamar a Simão, de sobrenome Pedro. Ele enviou os 2 homens e quando chegou lá, Pedro estava refletindo, orando em cima de um outeiro da casa. As casas no Oriente Médio todas são planas em cima, então ele estava na parte do outeiro e teve uma visão daqueles. Ele teve fome e teve uma visão de que anjos desciam um lençol cheio de alimentos de espécies imundas, onde os judeus não comiam daquelas espécies. No versículo 15, então, temos: pela segunda vez lhe falou: não chamas tu comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Sucedeu isso 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido aos céus. Então Pedro refletia sobre o que seria aquela visão e viu os homens enviados por Cornélio. Esses homens, ao chegarem e virem Pedro, eles se lançaram ao chão, como tem no versículo 25, e o adorou a Pedro. Mas Pedro disse: levanta-se, eu sou homem também. Pedro reconhece de que aquele chamado de Cornélio para que ele se encontrasse era para que ele não tivesse acepção de pessoas e fosse adiante. Ele foi hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. No versículo 28 em diante, a gente lê: e disse:
Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me de que nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando na minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Ele novamente reconhece que o encontro daqueles dois homens muda o evangelismo, muda o discipulado, agora que não é só da parte dos judeus, mas também dos gentios. E doravante, no versículo 39, Pedro reconhece: nós somos testemunhas de tudo quanto fez na terra, tanto aos judeus quanto em Jerusalém, qual mataram-no e penduraram-no no madeiro. E esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. Este nos mandou pregar ao povo e testificar o que tinha acontecido, em que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro dizia ainda essas coisas, desceu sobre o Espírito Santo e sobre todos os que ouviam aquela palavra. Então, pois, todos aqueles foram batizados em nome de Jesus Cristo e lhe rogassem que ficassem com ele por alguns dias. Veja que maravilhosa transformação foi feita em todo o processo de boas novas para o mundo. Aqui, não só os judeus, mas todos os gentios, todos nós recebemos essa mensagem gloriosa de que Jesus ressuscitou e por isso hoje é Páscoa. Vamos mais um cântico neste tempo. Neste momento de confissão, nós temos 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós e temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Quando nós deixamos de manifestar essa vida plena, essa vida que já explicamos que às vezes é negligenciada pelas questões da vida que é ameaçada não pela natureza ou por uma guerra que estamos com a natureza, muito pelo contrário, mas porque nós danificamos a natureza, fruto do pecado de escolhas erradas. Façamos nossa confissão. Pai amado, tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque muitas vezes nós escolhemos coisas podres em nossas vidas, escolhemos, Senhor, coisas erradas em nossas vidas e a consequência vem sobre todos. Tenha misericórdia, Pai, porque Tu morreste, Senhor, para nos limpar de todo pecado, para nos limpar, Senhor, e nos purificar pelo Teu sangue. Pai amado, concede-nos a Tua graça, para que entendamos a Tua salvação e esse Cristo ressurreto em nossas vidas. Amor
seguinte: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e de apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, restaurados pelo amor de Deus, vamos ao nosso louvor, mais um cântico de aleluia. Jesus é vivo. O momento do Evangelho nos chega em Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra à porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestindo um alvo manto, e ficaram aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos aterrorizeis, porque buscais a Jesus, Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar que o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e os vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Irmãos e irmãs, é uma situação maravilhosa quando a gente
vê de que o sepulcro estava vazio. Mas o sepulcro vazio daquelas mulheres que foram na primeira hora da manhã, que são as testemunhas primeiras, como diz o autor Paul Tillich, não é por causa dessas testemunhas primeiras, mas pelo que já falamos na confissão, de que o amor transformador de Deus nos dias de hoje e em todo momento, quando nos restaura, quando nos faz uma nova vida, quando nos possibilita um novo viver, aí sim temos o verdadeiro testemunho desse Deus vivo que está diante de nós. Uma igreja apenas que faz glória a Deus, aleluias, uma igreja que só faz louvores e não concentra louvores ou assistencialismo de doar, sem querer transformar a mente do homem para essa consciência da sociedade. A Igreja Metodista coloca as suas ênfases, e nas suas ênfases está lá cuidar do meio ambiente, olhar as relações que são mais justas para que o homem não sofra as consequências do pecado. Isto é uma igreja que vai adiante e que tem a perspectiva de fazer um discipulado dentro da salvação integral, onde o homem é salvo por completo e tem a dimensão da vida e da vida em abundância. Exatamente essas verdades que incomodam e que ao final do cabo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe os irmãos e as irmãs nesse domingo de Páscoa. Amados irmãos e irmãs, como tínhamos dito, esse culto está sendo um tanto diferente. É um culto de aleluia, um culto de participação. Então a nossa Santa Ceia também é uma Santa Ceia de participação diferente, onde a gente diz: o Senhor Deus Onipotente, Pai nosso Celestial, entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, a morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, fez uma vez um sacrifício pleno, perfeito, suficiente, pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu a sua ceia. Portanto, agradecidos por essa ceia, nos louvamos e dizemos: Santo, 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 Senhor Deus Onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória e divindades ao Senhor Altíssimo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças e partiu, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que eu comer e morrer. O Senhor de volta, quando tomou o cálice, disse: esse é o novo cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebereis e morrer. E seu nome era Jesus de Nazaré, onde o corpo sem sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador repartido como festa para todos nós. Comamos e bebamos e sejamos agradecidos. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão. Olha, damos graças ao Pai por termos participado de Deus do teu abençoado sangue e dessa forma nos fortalecemos, sabendo que a vida se faz plena no estágio do bem. Glórias ao teu nome, em nome santo de Jesus. Queridos irmãos, na graça de Deus Pai e do Espírito Santo, após essa sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. No
final desse culto, os irmãos viram que esse culto foi diferente. Foi um culto com muitos cenários, um culto onde nós queremos extrapolar para todo mundo a alegria dentro desse momento de difícil caminhar, mas a alegria de Deus nos une para superar toda a separação, para superar toda a angústia de estarmos um pouco distantes, mas a certeza de que muito em breve todos nós estaremos juntos na glória de Deus e no amor do Pai, e desde já nos dá a certeza dessa grande festa, desse grande júbilo eterno. Irmãos e irmãs, possamos caminhar ainda nos guardando. Mesmo após vacinado, nós sabemos que um grande período será necessário para readaptarmos a uma vida comunitária de mais aproximação e uma vida que se estabeleça novos padrões até que haja remédio, até que haja cura, até que haja uma profilaxia para o convívio com este vírus, que agora nós permitimos que ele se aproximasse de nós pelos nossos erros do passado. Não existe um novo presente, existe uma nova postura, e essa postura não se pode voltar para as coisas velhas do passado. Deus abençoe os irmãos e irmãs quando oramos e recebamos a bênção apostólica. Pai amado, te damos graças, Senhor, porque tu nos restaura. Te damos graças, Senhor, porque tu coloca diante de nós a tua graça, o teu amor, a tua salvação. E nesta Páscoa nós podemos ter vida e vida abundante. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça e o amor de Deus Pai, a salvação de Jesus Cristo Filho, a comunhão, a consolação e a permanência do Espírito Santo seja conosco, hoje, Deus, aqui na Igreja da Glória, dispostas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, hoje e para sempre. Um certo dia, no tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.